O ChatGPT lançou um novo modelo de geração de imagens que é o Images 2, que está prometendo balançar o mercado e deixar o Nano Banana para trás. Será que vai deixar mesmo? Todo dia aparece uma ferramenta nova prometendo deixar a outra para trás, mas hoje eu vou fazer teste, já fiz vários testes aqui. Confesso que eu gostei muito para algumas coisas, principalmente para texto, e a gente vai fazer alguns testes aqui. Eu vou te mostrar como que você vai usar e tirar o melhor proveito do Images 2. Aqui a gente está na tela inicial do ChatGPT Image 2, onde ele está mostrando aqui coisas da nova ferramenta, do novo gerador de imagem. E a parte principal que ele se destaca muito é na geração de imagens com muito texto. E ele consegue também criar imagens em proporções muito grandes, tá? Várias proporções bem ampla mesmo. Você consegue criar imagens igual aqui, esse formato. Antes era impossível de você criar uma imagem no ChatGPT e agora já é possível. Vindo mais aqui para baixo, ó, essa imagem que eles colocaram na live de lançamento, se der um zoom nessa imagem, somente esse grãozinho de arroz está escrito GPT Images 2, então já fica bem interessante, você vê que é um controle muito grande. E ele se destaca muito nesse tipo de criação aqui, que é uma criação com muito texto, imagem, muito texto aqui, como se fosse um encarte, né, de uma revista, por exemplo, e ele se sai muito bem nesse tipo de imagem com muito texto. E a gente vai fazer testes aqui para você ver. Essa imagem aqui é escrita como se fosse uma carta, né, um texto escrito à mão em um caderno, e tá perfeito, gente. Chega a ser assustador o que o Images 2 é capaz de fazer, porque de fato tá cada vez mais difícil de distinguir o que é real do que é IA. Olha aqui essa revista, né, essa história em quadrinhos, a perfeição das imagens, dos textos. Então você cria isso aqui com poucos comandos, não precisa de prompt super complexo para conseguir chegar nesse resultado. E outras, como o Nano Banana, por exemplo, não consegue chegar nesse nível de perfeição para imagens com texto. Então olha que imagem, isso aqui é muito complexo, gente. É muito texto e ele consegue fazer. Aqui em tipografias ele está ainda mais preciso com tipografias. O foco dele é realmente em imagens com muito texto. E aqui ele cria imagens bem naturais, bem reais. Essa aqui perfeitamente parece que é uma imagem tirada de uma câmera antiga, um pouco mais retrô, essa pegada mais retrô. Mas onde ele se sai realmente muito bem dentro dos testes que eu fiz aqui foi com imagens com texto. Então, vamos lá, aqui você tem um link que você pode dar uma olhada. Olha que tipografia interessante que você consegue fazer. Pensa em fazer isso aqui para o nicho de culinária, a dificuldade que seria de fazer. E aqui ele está falando dos aspect ratios que são bem flexíveis, né? Dá para fazer. Olha aqui essa imagem, uma imagem bem ampla, ultra wide 3.1, é uma imagem que antes não dava para a gente criar. Então, quem precisaria criar aí uma imagem muito grande teria que levar essa imagem pro Photoshop depois, e agora já é possível de criar. Olha, essa imagem aqui simulando parece aquela vista panorâmica, e ele já cria de forma bem real. E olha o tanto que essa aqui é comprida, gente. Olha o tamanho, olha o comprimento dessa imagem. Essa aqui é uma imagem totalmente impossível de criar antes no ChatGPT, e agora você consegue criar imagens aí com aspect ratio bem diferente, ó, bem comprido, bem interessante. Mas vamos ao que interessa e a gente vai fazer alguns testes aqui. Eu fiz esse teste aqui mais cedo. Eu coloquei a imagem dessa casa aqui e eu peguei no Pinterest essa referência aqui, ó. Peguei essa referência desse tipo de imagem aqui. E aí eu fiz um prompt simples. Quero que você faça o desenho técnico da segunda imagem, porém usando a casa da primeira imagem. E ele me entregou esse desenho aqui, que ficou muito bom. Se você for olhar os detalhes da casa, até ele mudou aqui a direção, o ângulo, né? Mas ele manteve muito fiel e é um tipo de desenho super difícil de você acertar ali para pedir no Nano Banana. E aqui ficou muito bom. Os textos todos com a leitura muito boa, legíveis. Aí aqui eu pedi para trocar para o aspect rate de 9 por 16. Para você trocar, é só você clicar na imagem, ó, você clica na imagem e aqui em cima tem proporção. Você pode clicar aqui em quadrado, paisagem, stories, aí tem a ultra wide, widescreen, você escolhe a proporção que você quer, você clica e ele já gera na nova proporção. E aqui eu fui pedir que eu queria que, porque o exemplo que eu enviei, os textos estão em espanhol, e aí ele acabou criando em espanhol. E aqui eu pedi que ele criasse todo o texto, só que em português.
Ó, quando você abrir o ChatGPT e colocar em criar uma imagem, ele já vai te dar aqui algumas opções de modelos que você pode explorar. Esse pôster blueprint é muito interessante, flash noturno. Se a gente jogar para o lado aqui, ó, tem outras opções. Jornal, pôster infográfico, que fica muito legal, tira de filme, melhorar fotos antigas, design de interiores. Então aqui você já pode explorar alguns modelos que ele já traz. Então a gente pode usar essa mesma ideia da casa para outras áreas. Ó. Esse pôster infográfico que ficou bem interessante. Eu vou puxar a mesma casa aqui, ó. Ele já deu o prompt de forma automática. Eu não vou alterar nada aqui. E aqui eu vou enviar. Pronto. Olha que legal, ele pegou todos os elementos da casa e criou esse infográfico aqui que ficou muito legal, ficou muito interessante. Aqui ele pegou elementos, esse aqui está aqui no jardim. Você pode olhar que essas plantas, isso aqui está aqui atrás, ó, tá aqui. Então ele pegou coisas que estão presentes de fato aqui na imagem, o vidro, a garagem, você vê que está tudo aqui. Ficou muito interessante. Aqui ele trouxe a paleta de cores, um detalhe, então ele criou um infográfico muito interessante. Aqui a gente não precisou de criar, de dar nenhum prompt. E aí tinha um outro lá que era do Blueprint, que a gente pode fazer também, ó. Pôster Blueprint, ele já puxa também o mesmo prompt. E aqui se eu puxar a mesma imagem da casa, ó, ele vai criar também um pôster bem interessante já sem ter que dar nenhum prompt. E olha que interessante o desenho que ele fez com nenhum prompt, né? Que ele mesmo que criou esse prompt e ficou muito interessante. Voltando aqui nos testes que eu já fiz, ó, eu subi essa imagem dessa furadeira, ele mesmo deu o prompt, ó, que voltou, pronto. E ele criou esse desenho aqui que ficou incrível, ficou muito bom. Você vê que é um desenho técnico mesmo, fica muito visualmente agradável, né? Fica atrativo. E aqui eu pedi agora faça a imagem técnica com visão explodida da ferramenta. Só isso que eu pedi. E aí a gente saiu desse desenho aqui para essa visão vista explodida aqui da ferramenta com tudo que tem dentro. Ficou muito interessante. E aqui ele mesmo já colocou o número de cada peça e aqui colocou o nome de cada peça, de cada etapa aqui. Ficou muito bom. Aí na sequência eu pedi agora crie uma imagem realista de um homem usando essa ferramenta. E aí ele criou essa imagem aqui que ficou sinceramente muito boa, ficou perfeita aqui, não fugiu nada aqui do produto. Eu fiz esse outro teste aqui, que foi criando marcação de neon no terreno. Eu subi essa imagem de terreno e eu pedi crie uma marcação neon azul no terreno vazio. E aqui ele criou essa marcação sem que eu tivesse que fazer nenhuma marcação prévia. Agora eu falei, crie uma manta quadriculada futurista marcando toda a área do terreno. E ele mais uma vez acertou perfeitamente onde que ele tinha que fazer, respeitou perfeitamente os espaços, ficou muito bom. Agora eu falei, coloque o texto 710 metros quadrados em 3D bem grande, ocupando todo o terreno. E ele trouxe esse texto já em 3D. Isso aqui para vídeo marcação de terreno ficou muito bom e ele cumpriu perfeitamente bem. Agora vamos fazer um teste mais extremo. Eu já achei um teste bem extremo esse aqui, porque tem muito texto. Agora a gente vai fazer um ainda mais extremo, que é criando história em quadrinho, que foi o que a gente viu lá no site do ChatGPT e que eu achei muito interessante. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, uma foto minha. E aqui, ó, eu vou pegar o site do meu curso. Estou fazendo esse teste aqui agora. Vamos ver se vai funcionar. Ó, com base no site do meu curso de vídeos imobiliários com IA, crie uma história em quadrinhos. Pronto, não vou nem falar de quê. Coloquei o site, coloquei minha foto e pedi para criar uma história em quadrinhos. Vou colocar aqui em criar a imagem e vamos ver se ele vai criar. Porque aqui eu não dei muito contexto para ele, eu só dei o site. Vamos ver se ele vai acessar o site, se ele vai conseguir buscar as informações e se ele vai criar uma história em quadrinho coerente. E eu mandei aqui a minha imagem. Ele já está falando que está criando uma história em quadrinho vertical, formato 9x16, moderna. Aqui acho que ele está me dando o prompt, hein? Acho que ele não está criando a história em quadrinho. Cria a imagem. Vamos ver se ele vai criar essa imagem. Vamos lá. Aqui ele deu esse primeiro aqui que foi tipo um roteiro mesmo da historinha. Vamos ver se vai sair. Olha, de fato, ele criou uma história em quadrinho só com base no que eu enviei no site, gente. Ficou muito bom. Ficou muito bom, tá? Tenho que confessar que ficou muito legal. Vamos. E aqui eu posso trocar a proporção, tá vendo? Se eu clico aqui,
ele me dá as proporções disponíveis. Eu vou colocar aqui em ultra wide, por exemplo. Aí ele já vai começar a trabalhar para me entregar essa imagem em versão ultra wide, e eu gostei muito do resultado, tá? Confesso que eu gostei muito do resultado. Olha que interessante, ele trocou o formato aqui da nossa historinha e manteve a mesma coerência, tudo do jeitinho que estava, ficou excelente, gente. Isso ficou bom demais, ó. Apartamentos cinematográficos, terreno em destaque, casa de alto padrão. Você pode ver que tem muito texto e ele não errou. Os textos estão totalmente legíveis e está muito bom. Resultados começam a aparecer aqui, ó. IA a seu favor, mais visitas, mais clientes, mais vendas. Ficou muito bom. Então, isso aqui já facilita para você criar um anúncio aí com pouquíssimos cliques. Isso é muito interessante. Com isso, dá para você fazer vários tipos de trabalhos. Eu posso pegar aqui, ó. Eu posso pedir, subir essa imagem e eu vou pedir para ele criar um mood board. Cria a imagem de um mood board completo dessa cozinha. Aqui eu já enviei a imagem da cozinha e pedi para ele criar um mood board. Vamos ver, tem muitas texturas, cores, materiais diferentes. Vamos ver se ele vai trazer com coerência. Olha o nível da imagem que ele entregou com um prompt extremamente simples. Cria a imagem de um mood board completo da cozinha. Olha isso, gente. É espetacular. Esse resultado ficou espetacular. Um mood board de cozinha moderna, acolhedora, sofisticada. Aí aqui ele escreveu o conceito da cozinha, falando da textura, falando da cor, paleta de cores, combinação de cores e materiais, excelente. Aqui ele deu um outro ângulo, cara, muito bom. Não tem nenhuma distorção, não teve nenhuma aberração de nenhuma parte da imagem, tudo perfeito, ficou muito bom. E aqui dá para você fazer muita coisa, dá para simular capa de revista, dá para fazer infográfico completo, dá para fazer banner de apresentação, dá para você fazer muita coisa. Eu vou fazer um último teste aqui. Eu vou abrir essa nova aba e aqui eu vou pegar somente o site aqui do meu curso Cria, que é um curso onde eu ensino a criar vídeos com inteligência artificial. Eu vou vir aqui no ChatGPT, coloquei aqui o site do Cria e aqui eu vou subir a imagem minha. Eu vou pegar uma outra imagem aqui. Vou subir essa imagem, que também é de inteligência artificial, e vou subir essa outra imagem aqui. Vamos ver o que ele vai aprontar com essas imagens. Cria uma imagem grande, em proporção grande, de um banner de apresentação completo do meu curso Cria, que é um curso onde eu ensino a criar vídeos com inteligência artificial. Use as informações que estão no site que eu te enviei e crie um banner completo de apresentação desse curso. E aqui eu poderia pedir no estilo de infográfico, eu podia pedir em qualquer estilo que a gente já viu que ele entrega. Aqui eu vou colocar em criar uma imagem e vou enviar. Que isso? Olha o nível desse banner, gente. Se eu fosse fazer isso aqui no Photoshop, cara, ia gastar um tempão e se bobear, não ia sair com a qualidade que saiu aqui, tá? Ficou realmente muito bom. Ele pegou as duas imagens que eu enviei, ele usou perfeitamente. Transforma sua criatividade em vídeos incríveis. Cria. Aqui ele mudou a logo. Talvez seria uma coisa que eu poderia pedir especificamente para ele usar a minha logo, mas também eu acho que a logo não tá. Por isso, ó, a logo ela não tá exposta aqui no site, ela só tá aqui em cima. Então tá perdoado aí o ChatGPT, mas era só eu subir a logo. Também não pedi para ele seguir a minha identidade visual. Então beleza. Cria o curso definitivo para criar vídeos com a inteligência artificial. Aprenda do zero ao avançado. Eu estou impressionado com a qualidade de texto, estrutura de texto sem um erro, sem nada, sem nenhuma distorção. Utilizando as melhores ferramentas de IA do mercado, muito bom. Aqui ele colocou os ícones do zero ao avançado, ferramentas atualizadas, projetos práticos, comunidade, suporte prêmio, certificado, domina IA e crie sem limites. Ainda colocou aqui meu nome, Conhor Bernardo, especialista em IA e criação de conteúdo, mais de 5 anos de experiência. E aqui ele colocou o que a pessoa vai aprender, usou a imagem aqui que eu coloquei, produtividade, qualidade, criatividade e resultados. E aqui não está dando para você ver direito, deixa eu só tirar a minha imagem da frente aqui, ó. Comece hoje e entre para uma nova era da criação. A inteligência cria, você transforma, o mundo assiste. Cara, isso ficou muito bom. Isso ficou excelente. Agora vamos ver, né? Se a gente não vai começar a ver uma enxurrada de artes iguais. Não sei se cada pessoa que pedir para criar, ou se ele vai criar tudo mais ou menos com o mesmo padrão, se vai ficar os textos e os ícones vão ficar mais ou menos no mesmo padrão. Eu acredito fortemente que se a gente pedir um prompt mais detalhado,
né, com mais especificações, vai diferenciar um do outro. Se a gente ficar enviando, igual eu enviei aqui, um prompt muito simples e ficou por conta dele a criatividade. Aí eu acredito que pode começar a sair uma enxurrada de coisas iguais, né? Igual a gente vê muito flyer, muita coisa de propaganda aí que dá pra gente bater o olho e ver que foi criado no ChatGPT. Mas aí eu acho que vai muito do prompt, né? Da gente pedir com detalhes, da gente especificar como a gente quer, qual tipo de identidade visual que a gente quer. Eu acho que ele vai se sair muito bem, porque nesses testes aqui, gente, já ficou incrível. Esses testes ficaram sensacionais. Textos, inclusive, a capa desse vídeo aqui, a thumbnail desse vídeo, eu vou criar aqui no ChatGPT. Vou pedir para criar agora, inclusive. Crie uma thumbnail para YouTube, para um vídeo que vai chamar, que é um vídeo do lançamento. Eu vou falar sobre o lançamento do ChatGPT Imagens 2.0. Então, se possível, coloque aí logo do ChatGPT também. Então, tem que ser uma thumbnail que chame bastante atenção e que fale do lançamento do Imagens 2.0 do ChatGPT. Ó, e ele já trouxe aqui e eu confesso que eu gostei demais, viu? Lançamento ChatGPT Imagens 2.0. Tá certinho? É imagens, tá vendo? Mas aqui deve ter ficado imagens, então por isso que ficou, tem que trocar. Pô, se você não sabe, se o ChatGPT não sabe o nome da própria ferramenta dele, complica. Mas ficou muito bom. Lançamento ChatGPT Imagens 2.0. O que está aqui embaixo? Revolução visual começa agora. Eu gostei, mas eu vou só pedir para fazer alguns ajustes. Pronto, só vou pedir essa alteração e vamos ver como que ele vai se sair, hein? Se ele vai alterar alguma coisa que está em volta, se ele vai manter a consistência da imagem que já está lá, porque às vezes a gente precisa fazer uma alteração em uma imagem, mas a gente não quer que altere nada em volta, a gente não quer perder o que já está pronto, e muitas das vezes as IAs você pede para alterar uma coisinha e ela faz uma caquinha no resto e muda tudo que já tinha feito e que estava bom. Ó, essa alteração aqui que eu pedi demorou bastante, tá? Demorou mais de 5 minutos para ficar pronta. Eu não sei se é volume de uso, né? O mundo inteiro querendo testar. Pode ser isso, não sei. E aqui também, ó, ele fez algumas alterações. Não tá do mesmo jeito. Eu pedi somente para ele trocar o texto e aqui estava branco, agora está com fundo amarelo, que eu até prefiro, achei que chamou mais atenção, mas em questão de consistência, eu não gostei, porque eu pedi só para alterar o texto e ele alterou coisa que já estava teoricamente aprovado. Então isso é ruim. Às vezes a gente já tem uma parte do trabalho aprovada, precisa alterar só uma coisa específica, a ferramenta muda. Ficou bom? Ficou muito bom. Só que em questão de consistência, da gente ter um design que a gente já tinha gostado e pedir para alterar uma coisa específica e ele trocar outros elementos na cena, isso eu não gostei. Por mais que tenha ficado muito bom, eu queria que ele tivesse mexido somente no que eu pedi para alterar. Mas de um modo geral, tá excelente, tá mais do que aprovado. Por enquanto, essa ferramenta está disponível gratuito, tá? Na conta gratuita, não sei por quanto tempo isso vai ficar disponível no gratuito, mas aproveite, né, enquanto eles querem que a gente use a ferramenta até para ter os feedbacks dos próprios usuários. Então use e aproveite, se inscreva no canal aí para você receber mais informações de inteligência artificial. Sempre vou trazer novidades aqui para vocês.